Tá, a gente acabou de assistir a aula de regência verbal. Tranquilo, né? E o que que acontece? A regência nominal ela vai seguir basicamente o mesmo princípio, tá? Você vai ter nomes. O que que é um nome na língua portuguesa? Eu já falei isso. O nome é adjetivo, substantivo e advérbio. Então você vai ter um adjetivo, substantivo e advérbio, que para ter seu sentido completo vai exigir preposição, semelhante ao que os verbos fazem. Então, por exemplo, assistimos a um bom filme hoje. A gente viu na aula de regência que o verbo assistir no sentido de ver, não é, de presenciar, ele rege preposição. Você não pode falar que assistiu o jogo, você tem que falar que assistiu ao jogo. Entenderam? Então, não só os verbos, os nomes, né, adjetivo, substantivo, advérbio, eles também podem. Por exemplo, muitas crianças têm medo. Medo de quê? De fantasmas. Então a expressão de fantasmas está completando o sentido do substantivo medo. Não está completando o sentido do verbo, porque o verbo já tem o seu sentido completo. Quem tem, tem alguma coisa. Tá? Então, de fantasma se refere ao substantivo, complemento nominal. Certo? É o meu substantivo exigindo a regência para poder ter seu sentido completo. Que regência é essa? É a regência da preposição de. Porque quem tem medo de alguma coisa. Tá? E olha que medo nem é verbo e está exigindo complemento através de preposição, como se objeto indireto fosse. Entenderam, pessoal? E vocês vão perceber que em alguns casos a regência nominal costuma ser mais flexível que a verbal. Tá? Agora olha isso aqui, pessoal. Éramos favoráveis com o projeto de lei. É errado você falar isso. Por quê? Porque, senhores, favoráveis, né, adjetivo favorável, favoráveis, ele não rege a preposição com, ele rege a preposição a. Quem é favorável a alguma coisa. Não é favorável com alguma coisa, é a alguma coisa. Então, éramos favoráveis ao projeto de lei. Nada de falar éramos favoráveis com o projeto de lei. Ele não rege a preposição com, beleza? Sou adepto à cultura pop. Tá errado. Sou adepto da cultura pop. Então, ser adepto, né, vai exigir a preposição de, beleza? Então, o adjetivo adepto, né, ele vai exigir a preposição de, tá? Lembrando que dá é a mesma coisa que de mais a, dá. Tá, pessoal? Tranquilo? Estou ciente sobre os problemas. Tá errado. Estou ciente dos problemas. Beleza? Então, senhores, ciente não rege a preposição sobre. Rege a preposição de. Beleza? Estou ciente dos problemas. De mais os. Da, dos. Tranquilo? Este filme é impróprio a crianças pequenas. Tá errado. É impróprio para crianças pequenas. Tranquilo? Outro exemplo que muita gente comete de erro. O cachorro será inofensivo com você. Tá errado. O cachorro será inofensivo a você. Pode até colocar para. O cachorro será inofensivo para você. Também tá certo. Agora falar que o cachorro será inofensivo com você, tá errado. Tem uma aversão de lugares apertados. Errado também. Tem uma aversão com lugares apertados. Muito errado. Tem uma aversão a lugares apertados. Agora sim. Tem uma aversão por lugares apertados. Quem tem aversão a alguma coisa, né? Tem aversão por alguma coisa. Nada de alguma coisa com alguma coisa, beleza? Tem uma aversão a lugares e não de lugares, tranquilo? Estou junto com a minha namorada no shopping. Pessoal, olha só, estou junto com minha namorada no shopping. Está errado. Estou junto da minha namorada no shopping. Ou pode ser também estou junto a minha namorada no shopping. Tranquilo? Então, senhores, o que que acontece? Nada de falar que está junto com alguém. Está junto de alguém ou está junto a alguém. Tá? Na linguagem coloquial a gente pode até falar, mas na hora de escrever, cuidado com isso aí. A minha rua é paralela com a sua. Tá errado, pessoal. Não existe nada disso. A minha rua é paralela à sua. Tá ok? É a preposição a. Então, a minha palavrinha, na função de adjetivo, paralelo, ele vai exigir a preposição a. Tranquilo? Vamos lá. Tenho obediência pelos meus pais. O certo é falar tenho obediência aos meus pais. Nada de pelo. Beleza? A preposição é a letrinha a. Tenho obediência aos meus pais. Lembrando que o verbo obedecer, ele rege a preposição a. Então, o que que acontece? Quem obedece, obedece
a alguém. Se eu pegar o verbo obedecer e transformar ele em substantivo, que foi o que aconteceu aqui, vai ficar assim: ter obediência aos meus pais. Tanto o substantivo quanto o verbo obedecer, eles regem a mesma preposição. Isso vai acontecer. Você pode pegar um verbo, substantivar e perceber que ele rege a mesma preposição como substantivo e como verbo. E Bruno, isso é normal? Isso é normal. Isso é bem normal, tá? Então, por exemplo, outros exemplos aqui. Relacione-se com pessoas interessantes, tá? Se eu pegar relacionar, o verbo relacionar, né? Relacione-se com pessoas interessantes. Se eu pegar o verbo relacionar e substantivar, né? Ou melhor, né? Adjetivar, como é que fica? Ele está relacionado com muitos problemas. Note que eu não posso falar assim, ó, ele está relacionado a muitos problemas, porque o meu verbo, ele rege a preposição com, e o meu substantivo, e o meu adjetivo também vai exigir a preposição com. Ele está relacionado com muitos problemas. Nada de falar ele está relacionado a muitos problemas, ele está relacionado com muitos problemas. Você sabia disso? Tá? Outros exemplos, né? Habituar. Então, por exemplo, habitue-se ao desconforto, certo? Se eu pegar habituar e transformar em adjetivo, a mesma coisa, ele vai continuar regendo a preposição a. Ele é habituado a, né, ao frio, ao calor, tá certo? Então, habituar é um exemplo de verbo que, quando é substantivo, ele passa a reger a mesma preposição como que ele tinha quando era um verbo. Entenderam, pessoal? Mas isso é lei? Não, isso não é lei. Isso pode até te ajudar na hora da prova, mas nem sempre isso vai acontecer. Então, por exemplo, o verbo beneficiar, né? Quando eu digo assim, este projeto é um benefício a todos. Benefício adjetivo a todos, tá? Então, o benefício, como adjetivo, está pedindo a preposição. Só que o meu verbo beneficiar, que dá origem à palavrinha benefício, o meu verbo beneficiar, ele é transitivo direto. Entendem? Ele não pede preposição, mas como adjetivo ele pede. Tranquilo? Olha aí, é uma exceção, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou até digitar isso aqui para que você possa ver. Vamos digitar. Quando eu falo assim, ó, ele beneficiou os empregados da empresa. Note, né, quando eu digo que ele beneficiou os empregados da empresa, note que o verbo beneficiar ele é transitivo direto, não exige preposição. Agora, quando eu escrevo assim, ó, o projeto é um benefício a todos. Benefício está caracterizando o projeto, certo? A palavra benefício ela é derivada do verbo beneficiar. Só que o verbo beneficiar é transitivo direto, tá? Então nem sempre o adjetivo, né, o substantivo, ele vai trazer do verbo de origem a preposição. Em muitos casos, na maioria dos casos, ele traz, mas nem sempre traz. É uma dica, na hora da prova pode salvar o seu pescoço, mas não é lei. Entenderam? Eu vou deixar uma lista aqui, né, sobre regência verbal e regência nominal, né, as principais regências que são cobradas. É interessante que você olhe. Apesar de que a regência nominal, nas provas, né, ela não o pessoal não costuma dar muita atenção. Eles dão mais atenção à regência verbal, que é onde o pessoal mais tropeça, certo? E é onde você tem mais conteúdo para cobrar. Tranquilo, pessoal? Mas não custa nada, você passa lá e dá uma olhada na regência nominal também. Tranquilo? Acabou? Não, tá quase acabando. Lembrando que o foco é que você veja a lista que eu vou deixar, beleza? Então, acessível, né? Estar acessível. A gente fala que acessível rege a preposição a letrinha a, é a preposição que acessível rege. Então, quando eu falo assim, ó, esteja acessível ao seu pai, tá? Eu não posso falar assim, esteja acessível para o seu pai. É errado. Acessível rege a preposição a, esteja acessível ao seu pai. Entenderam? Outro exemplo, acesso. Então, esta rua dá acesso à minha casa. Acesso rege tanto a preposição a quanto a preposição para. Então, esta rua dá acesso à minha casa. Outro exemplo, vamos lá. O acesso para o aeroporto foi bloqueado.
o acesso para o aeroporto foi bloqueado. Outro exemplo, tudo bem? Então, acesso rege a preposição para também, tanto a preposição a como a preposição para. Outro exemplo, estar acostumado. Então, quando eu digo assim, ó, estou acostumado com os riscos. Estou acostumado com os riscos. Tranquilo? Então, acostumado, ele rege a preposição com e ele também pode reger a preposição a. Exemplo, estou acostumado a ouvir sermões. Estou acostumado a ouvir sermões. Então, estar acostumado pode ser tanto estou acostumado com, como estou acostumado a. Entenderam? Então, assim, último exemplo, beleza? É lógico que isso aqui não encerra a matéria. Não esgota o conteúdo. Você vai ter que pegar a tabelinha, olhar, tentar memorizar alguns, certo? E é assim que se faz. Infelizmente, regência é algo que se aprende na memorização mesmo, exercício de memorização. Então, adaptado, tá? Você está adaptado. Então, quem está adaptado a alguma coisa. Um exemplo, adaptado ao combate na selva, né? Adaptado ao combate na selva. Você não pode falar assim, adaptado com o combate na selva. Isso está errado. Inclusive, adaptado ao combate na selva é o trecho de uma canção militar, certo? Ele está adaptado com o frio. Está errado. Ele está adaptado ao frio. Tranquilo? Inclusive, adaptado é um exemplo de palavra que se origina de um verbo regendo a mesma preposição, tá? Adaptar-se a alguma coisa. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então lembrando que eu não que é impossível eu chegar aqui e bater todos os casos de regência nominal das galáxias que existem, tá? Impossível. Você vai ter que pegar a listinha, bater ali o máximo de palavrinhas que você conseguir. Infelizmente, para concurso tem coisas que temos que memorizar. Então passa lá, dá uma olhada, lembrando que em termos de concurso, né, a regência verbal ela é muito mais cobrada que a nominal. Tranquilo? Brasil acima de tudo.